um áudio. O áudio é grande, viu? 14 minutos mais ou menos de conversa, o áudio vazou na internet. E logo assim virou, sabe como é que o povo diz, né? Viraliza, né? Todo mundo passando, olha, é o padre, é o padre. É o padre? É o padre. É, porque o áudio era uma conversa entre um padre da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Candelária, em Natal, Rio Grande do Norte, e um casal. Inclusive, ele fez o casamento dos dois. Ele casou. Né? Aquele foi, beija a noiva, faz a promessa para lá e para cá. Os três estavam discutindo na gravação sobre a infidelidade do marido. O padre às vezes se mete no casal, né? Na briga de casal, né? Diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas ele se meteu. Porque o caso do marido dessa senhora era o padre. O caso do marido era o padre. Aí o escândalo, né? Começaram a ouvir a conversa, o escândalo. A diocese lá de Natal afastou o padre das atividades. Queria deixar claro que essa questão de crime, né? Ninguém pensa logo em crime, né? A pessoa tem um caso, não é crime. O problema aí é que o padre é o direito canônico, né? Que não é o nosso direito, não é o nosso Código Civil, nem penal. O direito canônico, você tem a questão do adultério, que é pecado, né? É como se fosse uma penalidade, o adultério. E tem a questão também de sexo com uma pessoa do mesmo gênero, né? Porque ele estava com o marido dela. O padre estava com o marido, não estava com ela, estava com o marido. Tá? Inclusive, a parte onde ele fala sobre isso, ele admite, tá em todo canto, dá uma olhada comigo. Não, durante o meu casamento não teve. Ele me disse isso. Mas antes do meu casamento teve. Mas aí foi uma fraqueza, nós nos confessamos e prometemos que não ia ter mais em respeito até você. E foi essa palavra que ele usou, em respeito a mim. E mesmo assim o senhor celebrou nosso casamento. Testemunhou. Já tinha pedido perdão, já tinha prometido que não ia ter mais. E mesmo o senhor sabendo que namorava, que ia casar, 10 dias antes de casar. Foi 10 dias? Foi não. Não foi dia 2 de julho. E a gente casou dia 14. Foi não. Você tá confuso. Uma vez só. Não foi uma vez só. Foram quantas vezes então? Acho que umas 2 ou 3. Não tá batendo as histórias. Mas eu não posso dizer que não foi. Tenho certeza. Não tá batendo. E foi por respeito a você. Não, respeito não houve. Houve. Quando a fraqueza aconteceu, não houve. Mas então, respeito não houve. A gente se confessou, inclusive, eu não sei com quem se confessou, mas eu orientei que não podia se confessar comigo, foi assim. Foi assim ou não foi? Foi. Né? E dali em diante houve um compromisso de não ter. E não teve. Então me conte aí, porque eu quero saber dessas disparidades de diversas. Aconteceu várias vezes, durante mais de um ano. Umas 20 vezes. De 2010 a 2012. Foi dessa 2012. Pode ter sido carícia, prazer, seja lá o nome que vocês quiserem dar. De fato, teve muito tempo que não aconteceu nada. Pois é, não foi assim. Teve muito tempo que não aconteceu nada. Carícia, beijo? Beijo, rolou beijo? Sim. Eu acho que sim. Não fale como se isso fosse uma coisa normal, não, padre. Eu não estou dizendo que foi normal. Uma fraqueza grande e que eu precisei me confessar para poder continuar vivendo. E ainda assim, o senhor aceitou testemunhar o nosso casamento. Eu tenho maior carinho por você. Tem não, Padre. Pode ter carinho por mim. Não. Se não tivesse carinho por você, eu não ia respeitar como eu me respeito. Padre Júlio, o senhor transou com o meu noivo. Que foi errado, foi. Que foi um pecado grave, foi. Mas será que a gente não tem direito de se converter? Eu busquei a conversão. E aí? O que você acha? Está uma confusão danada. Você fala, mas por que isso está sendo divulgado? Vem o processo por aí. Tá? Isso aí é um escândalo, né? Ela descobriu que o marido, antes do casamento, teve um caso com um padre que a casou, e agora o áudio vaza, a informação é que ela gravou, e que provavelmente é a preparatória para uma ação. Eu estou com a advogada Emília Queiroz para falar sobre esse assunto,
e ela é especialista nessa questão civil, na questão de casamento, dessas uniões. Ela está preparando o processo, doutora Emília? Boa tarde, Boa Carlos. tarde. Boa tarde, pessoal. Provavelmente sim. A gente só tem que tomar cuidado, porque hoje no direito brasileiro, apesar de caber indenização para quem é traído, a gente tem que ver a forma que vai ser dada essa indenização. Ou seja, se a notícia chegasse até a imprensa sem ser através dela, claro que ela ia sofrer um dano de imagem muito grande. Mas se é plantada por ela essa notícia, aí o juiz já vai olhar com outros olhos. É uma situação que o pessoal está comentando nas redes sociais, é que ela provavelmente, o padre é assalariado, o marido parece que está até desempregado, né? A informação é que ela vai pedir indenização à igreja. Ela pode pedir indenização à igreja católica? Olha, entende-se que não caberia em relação à igreja nesse caso específico. Por quê? Primeiro, o padre não cometeu um crime. De 2005 para cá, o adultério deixou de ser crime no Brasil. É diferente, por exemplo, de vez em quando chegam algumas notícias de que os padres cometem crime contra a criança. A mãe deixou a criança na igreja porque confiava na igreja. Aí é um caso que caberia. Mas aqui estamos lidando com adultos, né? Então, provavelmente não caberá pedido de indenização contra a igreja, porque não foi através do uso do nome da igreja que houve essa traição, que não é crime. E a indenização, por exemplo, o padre, o marido, pode não? Na verdade, ela tem que pedir a indenização contra o marido, Contra o porque marido. o padre não tem nenhum dever de fidelidade com ela. No Brasil, apesar de não ser crime o adultério, um dos deveres do casamento é a fidelidade recíproca pelo Código Civil. Então, se você descumpre, é como uma cláusula contratual de qualquer contrato. Se você descumpre aquela cláusula, o código manda a indenização. Eu vou, inclusive, abrir um parênteses aqui do que a senhora falou, porque muita gente nem acredita sobre essa questão de adultério ser crime, né? Eu me lembro que eu acompanhava pelas madrugadas as reportagens. Uma vez chegou um cidadão na delegacia, inclusive na área do Cordeiro, e falou: ó, minha mulher está no motel. Aí o delegado, que eu não vou dizer o nome, o delegado que já foi vereador, deputado, o delegado falou: como é que está no motel? O delegado, quando verificou que estaria mesmo, derrubaram a porta do apartamento para dar um flagrante de adultério. Tinha flagrante de adultério. Verdade. Mas em 2005 caiu. Caiu justamente porque era tão vergonhoso para quem era traído que virou uma letra morta. Quem sabia que estava sendo traído tinha vergonha de denunciar aquilo, aí tinha uma incidência muito pouca, né? E a pena era baixinha também, aí não que não se traísse, mas como as pessoas não iam denunciar, aí deixou de ser crime. Nesse caso até aconteceu um negócio engraçado, porque a pessoa, a moça, né, disse: eu não te traí não, eu nem fiz nada. Né? Você abriu a porta, eu vi você, estou arrependido, não sei o que, os dois voltaram. Não deu nem tempo, Não né? deu nem tempo. Agora, vamos para a questão do contrato de casamentos. A pessoa desconfiada da vida, desconfiada de tudo, pode botar cláusula de fidelidade ou infidelidade no contrato, com indenização ou alguma multa, alguma coisa? Com certeza. Se você não colocar, não fizer um pacto antinupcial, que qualquer pessoa, independente do rendimento que tenha, pode procurar um cartório para fazer um pacto antinupcial, que vai fazer a regra mais clara entre aquele casal. Se você não fez nada, ainda assim tem o dever mútuo de fidelidade. Mas se você quiser, você faz a mais esse pacto dizendo: em caso de infidelidade, vai pagar uma multa de tanto, né? Para ficar mais seguro. Mesmo, doutor? Paga. Porque esse pacto pode ser usado, é um cheque que vai assinado, depois entra só para executar. Prova que aconteceu a infidelidade, que é importante ter a prova disso, e já entra com ação de execução. Aí mexe no inclusive, bolso. tem um ex-ministro, ex-presidente do Banco Central famoso, que vive com essa senhora até hoje, mas ele tem um contrato com todos esses termos. E funciona mesmo. Funciona assim. E é interessante porque se você não faz esse contrato, faz só o contrato de casamento, tem juízes que dizem que não cabe indenização pela simples traição. Só caberia se você conseguir provar que sua imagem foi prejudicada. Se você é uma pessoa pública, teve um caso em São Paulo, o casal trabalhava na mesma empresa e ficaram sabendo da traição, aí ela recebeu a indenização. Para ser mais prático, se você se preocupa tanto com isso, é melhor fazer um pacto antinupcial. Só para voltar na questão aqui do padre, né? Bota um trechinho aí para mim,
Jonaci e Felipe aí, só um trechinho do diálogo, para a gente finalizar. Respeito não houve. Houve. Quando a fraqueza aconteceu, não houve. Mas Então, depois, respeito não houve. a gente se confessou, inclusive, eu não sei com quem se confessou, mas eu orientei que não podia se confessar comigo, foi assim. Foi assim ou não foi? Foi, né? E dali em diante houve um compromisso de não ter. E não teve. Então me conte aí, porque eu quero saber dessas disparidades de conversas. No caso, doutor Emílio, então ele vai ter que se ver com o Papa, com o direito canônico. Exatamente. Porque no Código Civil nosso, ele não tem nenhuma obrigação com ela, né? A obrigação dela é com o marido. Então, o marido vai ter, sim, que responder civilmente. Agora, ele, em razão da função dele, vai ter todo um processo canônico, que geralmente vem um representante de Roma para cá, para apurar casos como esse. Doutor Emília, muito obrigado por todos os esclarecimentos, viu? Tá bom, obrigada.